dia 10/4. O que eu vou cobrar? Só 2 questões, cada uma valendo um ponto. Uma delas, sem dúvida, vai ser aquela. Lógico, né? Eu dou os ângulos, dou a massinha, pergunto a tração 1, 2 e 3, que é bem trabalhosa. Pelo método da decomposição eu vou querer, para te obrigar a fazer um serviço bem bonito. E a outra, com certeza, vai ser uma barrinha apoiada em 2 lugares. Vou colocar os 2 objetos na barrinha e vou perguntar reação em A, reação em B. A primeira é conhecida como o famoso exercício de equilíbrio de ponto material. E a segunda são os famosos exercícios de equilíbrio de corpo extenso. Beleza? Mesmo que tirou 9 ou 10 com um ponto bônus, vai fazer a título de exercício, caso não queira fazer. Aqui não é uma ditadura, né? Então não precisa fazer, só não ganha, só perde, aliás, um ponto de participação por não estar fazendo nada na aula, nada demais. Galerinha, e se eu não me engano, na nossa última aula de física, nós estávamos discutindo sobre pressão. Aliás, não custa, só para a gente lembrar aqui, ó, a matéria nova é hidrostática. Olha ali, ó, tem estática, né? Estática, o que é estar em equilíbrio mesmo? Força resultante, 0, e agora, quando o cara é grandão, momento resultante também 0. Hidros tem a ver com água, né? Mas aqui não vai ser só água, vai ser qualquer líquido, na verdade. Então, hidrostática é a parte da física que estuda os líquidos em equilíbrio. O líquido com força resultante igual a 0. Para que a gente possa trabalhar com hidrostática, a primeira ideia que nos apareceu foi densidade. Pega a massa, divide pelo volume. Vimos também que existe uma outra ideia chamada massa específica. A diferença é muito sutil. Densidade vale para tudo e massa específica é para uma substância, para um material. Ainda vimos que eu posso comparar a densidade do corpo 1 com a densidade do corpo 2 e para isso basta dividir a densidade de um pela densidade do outro. Nada demais. Pois não. Envolve massa molar nessa... Você vai lidar com líquidos? Pois então, não é obrigatório, a gente poderia usar os conceitos de química aqui também, né? Só que não é necessário, a gente pode trabalhar, não se preocupar com a massa da molécula, né? A gente pode se preocupar com a massa total da substância. Então, inicialmente não vai ter essa necessidade. No vestibular eles podem fazer uma questão multidisciplinar, né? Envolvendo densidade na física e puxando para as outras concentrações, né? Etc. da química. E aí na última aula, galerinha, eu comecei a falar com vocês sobre outra ideia muito importante, a ideia de pressão. Lembrando que pressão nada mais é que uma força distribuída em uma área. Eu pergunto para ver se a galera estava ligada. Qual é a unidade de pressão do sistema internacional? Newton é força. Por metro quadrado. Isso, para puxar o saco de um grande cientista, nós vamos chamar de Pascal, filósofo e matemático. Legal! Então, já que tu falou nisso, eu vou relembrar aquele bate-papo rápido que a gente teve ano passado. E com isso eu já vou poder fazer uma série de conexões entre Pascal, atmosfera e... Aliás, vão ter 3, 4 unidades de pressão a partir da aula de hoje. Tu vê, eu já te contei essa história no passado, mas eu contei mais como uma introdução, mais para aumentar a chance de que hoje tu absorva realmente o que eu tenho para te contar. Tem uma coisa muito comum da gente falar nessa história de pressão, que é a experiência de Torricelli. Experiência de Torricelli. Lembra do Torricelli? Isso, aquela mesmo. O filho da mãe do Torricelli foi o primeiro ser humano que mediu a pressão atmosférica e documentou. É possível que outros caras antes dele tenham feito isso, só que não ficou registrado, então se perdeu ao longo da história. Por isso que ele é conhecido como o primeiro ser humano a medir a pressão atmosférica. Primeiro tem um lado filosófico, né, de tu caminhar e perceber, putz, tem alguma coisa raspando em mim aqui, ó. Eu sinto no meu braço, ó. Aqui. Sim, eu sinto nitidamente, tem alguma coisa fluindo pelo meu braço. Então a galera começou a perceber, putz, tem ar aqui em volta da gente. Embora eu não veja direito o negócio, mas eu sinto o vento batendo em mim. Então deve dar para medir essa presença, né? E física, tu sabe,
ela é feita a partir de medidas. A física, ela exige que a gente vá tirar medidas e comparar com as nossas ideias para ver se, né, se a nossa teoria está funcionando para prever a natureza. O Torricelli então teve uma ideia. Ele assim, pô, vou pegar uma bacia, vou encher essa bacia com água, vou pegar um tubinho de vidro, mergulhar esse tubinho de vidro na água, assim ele vai ficar cheio de água, e vou erguer a parte fechada do tubo para fora da água. Mesmo brincando com algo que não é transparente, quando tu faz isso, tu percebe que ao erguer o objeto da água, ele fica pesado, mais pesado do que ele é. Isso porque ele está cheio de água. Quando a gente faz com um copo, por exemplo, na nossa casa, dá para perceber que o copo fica cheio de água ao fazer isso. Mas será que a Terra não está atraindo esta água? Será que a Terra parou de atrair esta água, já que massa atrai massa? É por isso que aquela água não cai? Não, porque tem. Pois então, apesar de na época do Torricelli, 1600 e pouco, não estar completamente definido que massa atrai massa, ele se perguntava, se eu pegar água aqui fora e soltar, a água cai. Se essa água aqui não está caindo para baixo, é porque tem alguma coisa empurrando ela para cima. E aí ele, já sei, é essa coisa que eu sinto em volta de mim, a pressão atmosférica. Aí ele pensou, então eu vou aumentar aquele tubinho, vai chegar uma hora que tem tanta água no tubo que a pressão atmosférica não vai dar conta de empurrar e manter aquela água em equilíbrio, e aí eu vou poder medir essa altura de líquido que fica acima da água, e essa vai ser uma boa medida da pressão atmosférica. Bom, ele foi construindo cada vez tubos maiores, e a água ficava sempre até o topo do tubo. Uma hora ficou difícil dele encontrar um mestre vidraceiro que pudesse fazer esse tubo grande o suficiente para que ele pudesse fazer a experiência dele. Como ele não tinha como construir um tubo tão grande, ele pensou, poxa, eu vou mudar o líquido. Eu vou pegar o líquido mais denso que a gente conhece para fazer essa experiência. E, não sei se vocês sabem, os chineses há milhares de anos atrás já conheciam o mercúrio líquido, certo? Vale a pena lembrar que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, mercúrio é mais denso que chumbo. Só por que na academia os pezinhos não são feitos de mercúrio? Porque é caro. O chumbo é a melhor relação custo-benefício. E às vezes nem chumbo a gente usa ferro mesmo, certo? Bom, ele então substituiu a água por mercúrio, cujo símbolo na tabela periódica, que você deve conhecer, é o Hg. Quando ele fez essa experiência ao nível do mar, usando mercúrio, ele conseguiu o que ele queria. Ele percebeu que o mercúrio não ficava até o topo. Ele percebia que o mercúrio ficava até uma certa altura acima do nível do mercúrio da bacia. Ele foi lá e mediu que a altura era essa. E ele encontrou uma altura de 760 milímetros. Por isso que até hoje, embora essa experiência tenha sido realizada em 1600 e pouco, até hoje, quando a gente vai falar da pressão o que mesmo? Atmosférica, a pressão gerada pela nossa atmosfera, a gente diz que ela vale 760 milímetros de mercúrio. Só por curiosidade, se o Torricelli tivesse usado água, o tubo dele teria que ter mais de 10 metros de altura para ele poder ver 10 metros de água tem essa pressão atmosférica. O pedreiro, o construtor civil, ele na hora que vai calcular as pressões na vida dele, ele usa MCA. 10 MCA aproximadamente. O que é MCA, hein? 10 metros de água. Metro de coluna de água. É isso que é MCA. 10 metros de coluna d'água. Então, por exemplo, o cara vai lá comprar uma bomba, uma motobomba para jogar água na caixa d'água. Ele não vai pedir lá para o sujeito, amigo, por favor, me vê uma bomba que consiga uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Ele não vai falar isso. Ele vai medir a altura da caixa d'água e vai dizer, amigo, eu preciso de uma
para vencer 15 metros de coluna d'água. Ele vai falar em metro de coluna d'água. É a linguagem, né, de quem trabalha nessa área. Porém, com a aula passada, eu te mostrei que isso em Pascal era quanto mesmo? Alguém lembra quanto é que era uma atmosfera em Pascal? Eu falei que vocês davam boom com pressão maior que 100 mil. Então, ó, uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é, vamos botar aproximadamente, né? Que é aproximadamente igual a 10 metros de coluna d'água. E agora sim, no sistema internacional é aproximadamente 10 na 5 Pascal, 100 mil Pascal. Ou seja, ai meu Deus, que pressão grande, pessoal, não viaja. É só que Pascal é uma pressão, 1 Pascal é muito pouquinho. Por isso que se a gente usa o Pascal para medir a pressão que está atuando na gente agora, dá 100 e poucos mil Pascal. Não quer dizer que tu vai morrer espremido pela atmosfera, fica tranquilo. Tu viu que interessante, cara? Numa aula, eu já estou te dando 4 unidades diferentes para medir pressão. O que é a ATM? Atmosfera, uma atmosfera. Milímetro de mercúrio, a primeira unidade original que o Torricelli usou para criar a ideia, né, para medir a pressão pela primeira vez, pressão atmosférica. Metro de coluna d'água é a mais utilizada na prática, no dia a dia dos engenheiros e dos construtores. Pascal, aí já é do ponto de vista da física, né? Porque Pascal é Newton por metro quadrado. Então é a unidade do sistema internacional. Olha, cara, é raro um vestibular não cobrar alguma dessas ideias. Outra coisa que já é legal, que eu já posso te perguntar, uma questão da prova já, ó. Só de saber isso aqui, já posso fazer uma pergunta muito legal. Um mergulhador está a 20 metros de profundidade. Que pressão este mergulhador está sofrendo? 20 metros de profundidade. Quase. Só uma correçãozinha mínima, tu vai matar a questão. Menos 21. Se eu estou a 20 metros de profundidade, que pressão meu corpo está resistindo? 20 a 30 atmosferas. Melhor, 3 atmosferas. 3 atmosferas, parabéns. Aqui na frente de você está dizendo que 10 metros de água gera uma atmosfera. 20 metros de água geram 2. Mais uma de ar que já existia antes dele começar a mergulhar. 3 atmosferas. Tu viu que é assustador? Simples demais, dá de matar de cabeça essa questão da prova que vai cair. Vai cair essa questão na prova. Mergulhador de águas profundas da Petrobras, esse é o enunciado. Está a 150 metros de profundidade. Qual é a pressão que ele está sofrendo? 16 atmosferas. A cada 10 metros, uma atmosfera. 150 metros dividido por 10, então, 15 atmosferas de água em cima do cara. Mais uma de ar, 16 atmosferas. Professor, como é que a gente sabe em qual você vai? Aí depende do enunciado, certo? Aí vai depender do enunciado. Eu posso te obrigar a calcular em Pascal, por exemplo, né? Porque se for em atmosfera, já deu para ver que dá para fazer mentalmente, né? Aí nós já vamos começar a falar das contas que a gente faz nas outras unidades e tudo mais. Tudo bem, meu querido? Prazer em revê-lo, cara. Grande abraço. Quantas atmosferas a gente resiste? Olha, depende. Uma pessoa normal, fica à vontade, meu querido. Ah, não acredito. Que coisa linda. Oi, moça, tudo bem? Quer assistir a aula de física? Vai entender. Prazer em revê-lo, cara. Prazer em revê-lo. Obrigado pela visita. É isso, cara. Foi um prazer. Ô, galerinha, olha só. Olha só. A pergunta do amigo é justa. E qual é a unidade, professor? Se for em atmosfera, eu te mostrei que é simples de calcular. Eu vou te ensinar a fazer essas contas de outra forma também, já na sequência. Mas já dá de matar a questão da prova. E muitas questões de vestibular têm essa ideia que eu acabei de te comentar aqui. É só lembrar que a cada 10 metros de profundidade na água, aumenta uma atmosfera de pressão. Outra pergunta legal que o colega fez. E o ser humano resiste a quanto? Depende de que ser humano. Tem campeonato mundial disso, tá? Olha que doença que o ser humano chegou. Tem campeonato mundial para ver quem é que consegue ir até uma certa profundidade, sem equipamento, voltar, e depois que voltar tem que sair da água e fazer joia pro juiz, que se desmaiar, perde o recorde.
já se foram com essa brincadeira. Mas aí tem toda a técnica de descomprimir antes de voltar. O problema não é o ir, tá? O problema é a volta. Por que o problema é a volta? O problema é chamado embolia pulmonar. Já abriram uma garrafa de Coca-Cola, né? Tu sabe que dentro da Coca-Cola tem gás. E aí na hora que tu abre, tu diminui a pressão. Era a pressão em cima da Coca-Cola que deixava o gás liquefeito dentro dela. Quando diminui a pressão, esse gás carbônico que estava líquido torna-se gasoso e tu detecta ele pelas bolinhas que se formam. Concorda comigo? Mas tu concorda que o teu sangue também é gaseificado? Por que o teu sangue é gaseificado? Porque tu inspira oxigênio que vai dos pulmões através do alvéolo pulmonar para a hemácia. Concorda comigo? E tu expira gás carbônico. Se essa troca ocorre pelo pulmão, mas o pulmão está em contato com o sangue, né? Então tu vê, o teu sangue é tipo uma Coca-Cola. Tem gás lá dentro do teu sangue. E quer dizer então que se o teu sangue tivesse espremido, que nem dentro de uma garrafa, e de repente tu abre a garrafa, formam-se bolinhas de gás no teu sangue. Isso dentro do sangue não dá nada, mas dentro do alvéolo pulmonar, tu rompe o alvéolo pulmonar. Chamada embolia pulmonar. Então, na verdade, esses campeonatos mundiais onde o cara vai a 100 e poucos metros de profundidade no couro, sem equipamento, ele desce rapidão, até onde ele aguenta, aí ele vai lá, puxa a bandeirinha na profundidade onde ele chegou, só que na volta ele não pode voltar correndo, porque senão ele morre. Naquele mesmo dia ele morre. Então ele tem que voltar uns 10 metros, dar uma paradinha, descomprimir, esperar a pressão do sangue se estabilizar, volta mais uns 10 metros, dá uma paradinha, volta mais 10 metros, ele vem voltando devagarzinho. Então tu vê, o risco não é a descida. Tu tem que te programar para ver se tu vai ter oxigênio para a volta. Tem campeonatos desses onde o sujeito vai com equipamento, só para ver se ele aguenta a pressão mesmo. Certo? Então eu diria que é próximo dos 200 metros de profundidade que os doentes atuais aguentam. Ou seja, 200 metros, 21 atmosferas. Está no limite já, imagina. Tu imagina o quão comprimido não está a caixa torácica do cara. Saca? E esse que é o risco, né? Tu vai lá e enche teu pulmão de ar. Então tu tá cheião, e aí de repente a água vai começar a espremer tua caixa torácica, querendo expulsar o ar para fora. Tu tem que ter um abdômen ultra forte, né, cara? Tem que fazer muita musculação, tem que te preparar muito para esse tipo de loucura. Trabalhe com outra coisa. Trabalhe com outra coisa que não vale a pena. Eu fiquei assustado quando parece que o recorde mundial de apneia estática, né, do cara ficar sem ar, são 17 minutos. Ah, morre, volta e meia morre. O recorde mundial anterior parece que era 9 minutos, era de um brasileiro. Só que os sacanas aí descobriram uma nova técnica. E aí passou de 9 para 17 minutos. Como é que um ser humano consegue ficar 17 minutos sem respirar debaixo d'água? Eles têm uma técnica, cara, de engolir ar. O cara, além de deixar o pulmão cheio, ele tem uma técnica, ele vai lá, fica meia hora antes de mergulhar. Pois é, mas depois ele consegue pegar de novo, cara. E aí ele entope as tripas dele de ar, vai, desce, usa primeiro o que está no oxigênio, né, o que está no pulmão, depois libera esse ar do pulmão, faz alguma manobra lá de respiração e traz esse ar do pulmão e continua respirando. 17 minutos. Claro que basta tu olhar para o sujeito e ver que ele é lesado. Te juro, porque cada vez que ele tenta bater o recorde dele, ele fica um tempão sem oxigenação no cérebro. Então vai morrendo neurônios. Ou seja, não dá pra tu bater esse recorde 10 vezes na tua vida. Daqui a pouco tu tá um zumbi. Não, e o cara, bicho, é esquisito. Tu olha pra foto dele e tu vê, esse cara tem alguma coisa errada, funcionou uma frequência diferente já o cara. Tá? Então não brinquem disso. Não brinquem. Eu lembro que eu tinha uma tia que ficava 2 minutos e meio embaixo d'água, já era o recorde da Guaiúba lá. É meu bairro. Ela era recordista mundial da Guaiúba. Né? Ficava 2 minutos e pouco. E nós, crianças, tentávamos imitar ela, né? Criança, cabeça de baixo, deve morrer afogado. Ficava lá e dava 1 minuto e meio, né, cara? Se achava um recordista mundial também. Né? Então, é questão de preparação, certo? Cuidado com essa brincadeira, não vai brincar na piscina do amigo sem alguém tutoriando, porque pode desmaiar sem perceber e não voltar, certo? Por exemplo, o cara vai lá O que acontece? O teu alvéolo pulmonar, ele está acostumado a fazer a troca gasosa nessa pressão atmosférica.
Quando tu sobe muito, além da quantidade de oxigênio ter diminuído, a pressão lá é menor. Como a pressão do ambiente é menor, menos gás vai ser comprimido, digamos, para dentro do sangue. Né? Então muda totalmente o sistema. Por isso que o cara tem que ter um puta preparo físico para aguentar essas subidas, ou, que alguns escaladores não admitem, usar oxigênio. Ah não, tem que ser na raça, senão é viadagem usar oxigênio. Pô, o cara já tá no Everest, já tá pra morrer. E ainda, não, não quero oxigênio, deixa eu morrer aqui. Ou eu consigo ou não consigo. Tem cara que é tarado com isso. O pulmão, cara, ele não é que ele se expande. O fato de tu tá lá com menos de uma atmosfera, tu não vai ficar inchadão a esse ponto, entendeu? Mas tu vai ter uma dificuldade de trocar, né, muito grande. Então tu vai ficar respirando e vai continuar com falta de ar, vai parecer que tá sempre cansado, né? Por isso precisa de uma preparação toda. O cara que quer chegar no Everest, ele primeiro vai lá para uma certa altura, fica meses naquela altura, aí sobe mais um pouquinho, fica algumas semanas naquela nova altura, para o sangue começar a produzir mais hemácias e o organismo começar a se preparar, certo? Tanto que o cara que às vezes vai para a cidade do México, uma cidade alta, né? No próprio aeroporto já tem umas casinhas com oxigênio. Tem cara que desceu na cidade do México, já desce assim, ó. E pode morrer, cara, se não tratar esse cara. É o mal de Montezuma que chama, né? Então tu já vai numa casinha daquelas, respirar um pouco de oxigênio, para ver se tu te acalma. Em alguns casos precisa de uma medicação, um dilatador, né? Um broncodilatador, alguma coisa desse tipo. Então é uma coisa bem delicada. Você já, a gurizada que gosta de futebol já deve ter percebido, né? Vai jogar em La Paz, né, na Bolívia, ou vai jogar na cidade do México. O time que for lá jogar tem que ir preparado, cara, porque o preparo físico vai pesar. Deixa eu liberar ali, velho. Quanto tempo o ser humano consegue ficar assim, ficar inconsciente sem ar? Olha, eu não sei te precisar, mas diz que a partir de 2 minutos sem oxigênio, parou de respirar já, tá desmaiadão. A partir de 2 minutos já começa a morrer neurônio. E aí, quanto mais tempo tu vai ficar em apneia, vai morrendo exponencialmente neurônio a partir do momento que, mesmo que depois que tu ressuscite a pessoa, ela já está com morte cerebral e não vai mais adiantar. Certo? Então é delicado, cara. É delicado. Meu pai me conta uma história de uma vez uma babá foi viajar com a gente para Pomerode, não sabia nadar e foi tomar banho em piscina. Daqui a pouco, cadê a babá? Não sei, cadê a babá? Meu Deus, cadê a babá? A filha da mãe caiu na piscina e ficou bem na faixinha preta. E não acharam a filha da mãe. Demorou 2, 3 minutos. Aí, meu Deus, mergulharam lá. E ela, por sorte, tinha desmaiado. E o fato de tu desmaiar diminui a utilização de oxigênio pelo cérebro. Então tu dura um pouco mais de tempo em apneia, desmaiado, do que agoniado, tomando água. Então conseguiram salvar, tu vê. Não houve grandes sequelas. Mas, na prática, cara, cada vez que tu vai brincar, que tu leva ao teu limite a tua capacidade respiratória, alguns milhares de neurônios tu perde. Mas para um bichinho que tem bilhões e bilhões de neurônios, né, tu perder uma meia dúzia de neurônios não vai causar grandes impactos. Cada porra que vocês tomam, vocês perdem milhares de neurônios. É importante saber disso. Não, isso é importante saber, entendeu? Tomou um porrete, vai perder neurônio. É óbvio. E outra, tu pode recuperar esses neurônios. Mas se tu pega um cara que é dependente de álcool e toma porrete há anos, décadas de porrete, o cara tá lesado já também pelo uso de álcool. E não vamos nem falar das outras drogas, né? As outras drogas, elas matam ainda mais neurônios. Então tem que maneirar. Boa pergunta. Eu vou te confessar. Eu vou te confessar que eu não sei detalhes. A professora de biologia talvez saiba dizer melhor. Porque que, né? Tem a icteríase, né? Tem a ver com a roxidão na pele, ele tem a ver com a falta de oxigenação no sangue, mas eu não sei explicar exatamente o processo. É bom perguntar para a professora de biologia, para ver se ela sabe dar mais detalhes. Professor, se eu tacar uma pedra na janela, ela quebra. Agora, tipo, se eu tacar uma pedra e tiver outra pessoa empurrando essa janela para o outro lado, vai ter mais dificuldade de quebrar a janela? Se ela estiver empurrando no ponto de impacto da pedra, sim. Mas, né, tu vê, a pedra vai bater, vai espremer a janela contra a mão dela. Tanto que está atrás de um caminhão, uma estrada de chão, começou a bater pedra no para-brisa, uma técnica clássica é a galera, né, o motorista e o carona, botarem as mãos no vidro para aumentar a resistência do vidro. Essa é uma técnica clássica.
Porém, se tu vê um cara jogando uma pedra na tua janela, eu não recomendo tu ir pra janela segurar a janela. É melhor tu correr e chamar a polícia. Desculpa, Não. aconteceu contigo? É que eu tava surfando aí, um cara se afogou aí, meu primo, que ele é bem forte, foi lá buscar o cara e Sim. aí ele, é porque ele nada rápido. Mas é óbvio, né, cara? A galera não entende que pra ser salva-vida, né, o cara tem que ser um monstro da natação. Porque às vezes, se salvar já é difícil, imagina um cara agoniado. Tu chega lá pra salvar o cara, socorro, te agarra e te morre os dois. O cara tem que ser forte, porque às vezes tu precisa golpear a pessoa que tá na água pra ela apagar e tu trazer ela desmaiada, que senão ela vai matar os dois. Ou segura pelo pescoço. É por isso que salva-vida é um cara grosso e forte, sem dúvida. Pera, eu te salvar. Eu vou te confessar que eu não sei exatamente o porquê dessas características de biologia. Pergunta pra ela que ela vai saber responder pra gente. Desculpa a demora, cara. Ela vai saber disso. Só mais umas colocaçõezinhas. O amigo fez um comentário sobre a parte da escalada. Isso não é só no Monte Fuji, ele falou do Monte Fuji, mas toda a escalada clássica, onde as pessoas têm problemas com oxigênio, tem pontos de parada, às vezes feitos pelas próprias pessoas locais, onde lá já tem tubos de oxigênio, garrafas com oxigênio, para em situação de emergência tu já ter como atender os caras. Com certeza, isso é absolutamente clássico. Deixa eu fazer uma colocaçãozinha. Fechou? Ô galerinha, olha só. Olha só. Só para a gente poder encerrar a aula então, vale a pena essas discussões sobre pressão, sobre Space e Torricelli, mas eu queria terminar essa aula com uma ideia bem interessante aqui, cara. É uma dos pontos altos da aula, é isso aqui, ó. Vê se tu concorda em nada, não escutei nada. Ah, a redação hoje? Que merda. Olha só. Imagina esse cilindro aqui, galerinha. Imagina esse cilindro. Ele está cheio de um líquido. Tu concorda que o peso desse líquido vai estar apoiado no fundo do cilindro? Se eu quiser definir a pressão lá no fundo, eu teria que pegar a força, dividir pela área. Só que essa força é o peso do líquido, concorda comigo? Como é que se calcula peso? Obrigado. Só que de líquidos, é comum a gente trabalhar com massa de líquidos? O normal é trabalhar com o quê? Com volume. Mas existe uma grandeza que relaciona massa com volume, né? É a densidade ou massa específica. Aceitas eu trocar a massa por ρ vezes V? Honesto, né? Mas vem cá, como é que o professor de matemática ensinou vocês a calcular volume? Aliás, não ensinou, né? Só esse ano que eu vou ensinar. Mas alguém lembra como é que se calcula o volume de um cilindro? Não. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura é a forma de calcular volume de quase todo o sólido geométrico. Por isso que eu vou colocar no lugar do V. O que eu vou colocar no lugar do V? Área da base vezes altura, vezes G sobre A. Olha que interessante. A pressão no fundo de um recipiente cheio de um líquido depende apenas da massa específica do líquido, da altura do líquido e da aceleração da gravidade. Não depende, não depende da largura do tubo, por exemplo. O que eu quero te dizer é que medir a pressão num tubo cheio de água, aqui ou no meio do oceano, não é o mesmo. Ou seja, não importa quanta água tem para o lado, importa quanta água tem acima de ti. É como se as moléculas ficassem uma empilhada sobre a outra e a molécula de cima só precise suportar o peso das moléculas acima de si, certo? Então, ó, essa é a primeira continha interessante sobre hidrostática. Pressão é massa específica do líquido, gravidade e altura.
Mas se tiver uma pressão aqui em cima, né? Eu teria que somar essa pressão, né? Isso eu farei só na próxima aula. Tarefinha para esse bate-papo inicial. Página 30, só. Página 30. No caso, a altura é só o tubo ou até Como eu estava pensando nesse tubo, é a altura de líquido no tubo. Mas no caso, se tiver embaixo d'água, é até Até a superfície da água. Do ponto onde está o sujeito até a superfície da água. Aí depois nós vamos ter que somar com a pressão atmosférica. Isso na próxima aula eu falo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até a próxima, galera.